Fala, meus amigos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, aqui quem fala é o Henrique Severo. Eu vou estar falando sobre esse vídeo aqui, meus irmãos, do qual é um estudo que o nosso missionário Martiliano vai estar dando, falando sobre os 7 livros do Apocalipse, que é um estudo do qual aqueles que nos acompanham aí sabem que a gente sempre abordava um estudo para que a gente pudesse está trazendo, né, para o nosso aprendizado no dia a dia, com o nosso amigo aí Martiliano, do qual ele faz escatologia, do qual é formado, e ele tenta dividir um pouco do seu entendimento, né, do que ele aprendeu conosco. Então, eu peço a cada um de vocês aí que possa estar assistindo, que possa deixar o seu comentário aí debaixo aí, e comente também o estudo que vocês querem que ele traga, para que vocês possam tirar a dúvida de vocês venham aprender. Amém, meus irmãos? Mas eu peço também que vocês, aqueles que não são inscritos, que possam se inscrever e deixar o seu like aí para poder o YouTube poder indicar esse vídeo para as outras pessoas. Vamos para o vídeo, meus irmãos. Graça e paz. No Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, fala de um julgamento. Nós vamos falar sobre esse julgamento com base na palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre o julgamento do trono branco, o qual se dará com 11 livros, culminando com o livro da vida. Capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse. Vamos ler. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida. Abriram-se os livros, que são livros no plural, os outros livros, e o último no singular, o livro da Bíblia, o livro da vida. E fala aqui que há grandes e pequenos, não fala de tamanho, fala de posição social, pessoas poderosas, ricas, de prestígio, de posição e influente. Então, abriram-se os livros e abriu-se o livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro da vida, segundo as suas obras. Então, a Bíblia vem falando que haverá um dia em que as pessoas serão julgadas diante de um trono, e esse trono, quem vai estar sentado julgando, será o Senhor Jesus. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo 8 assim: aquele que confessar o Filho do Homem, no caso Jesus, diante dos homens, Deus o confessará diante dos anjos. Versículo 9 diz: aquele que negar o Filho do Homem, no caso Jesus, o negará diante dos anjos. A Bíblia fala em Romanos 10:9: se com tua boca confessares que Cristo morreu e Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10 fala assim: crê no coração para a justiça e confessa com os lábios para salvação. Então aqui temos um prisma de que o grande ápice para que eu e você não venhamos participar do julgamento do trono branco, isso é, os salvos, tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador, ter os seus pecados perdoados através do sangue de Jesus, acreditar na vinda do Senhor para subir no arrebatamento e estar com Cristo para todo sempre. Então eu quero falar em primeiro plano quem não vai ficar no julgamento do trono branco. Quem não vai ficar? Aqueles que subiram no arrebatamento, aqueles que morreram na perseguição e na tribulação e não receberam a marca da besta, no caso o anticristo, na sua mão ou na sua testa, que é o número do seu nome, a marca que o anticristo vai impor no período da grande tribulação. Todos aqueles que acreditaram em Jesus, que subiram no arrebatamento e que deram as suas vidas no período da perseguição e da tribulação e não receberam a marca da besta, esses não estarão no julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20:11, os 7 livros do juízo final. Então vamos lá, já sabemos que quem não vai estar
participando do julgamento do juízo final são os salvos que subiram no arrebatamento. Os mortos e aqueles que estavam vivos na ocasião da trombeta subiram e estão com Cristo. Também não vai participar aqueles que foram mortos, degolados, como está em Apocalipse 20, versículo 4, que não se submeteram à marca da besta, resistiram à perseguição, foram mortos, degolados. Esses estarão com Cristo também e não participarão do julgamento do grande trono branco, do juízo final. E quando isso vai ser? Vai ser após a guerra de Gog e Magog, que está no capítulo 20, versículos 7 e 8, que Satanás será solto dos 1000 anos que ele ficou preso para o governo de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Quando ele volta da batalha de Armagedon, institui seu governo. Então ele é solto, faz uma rebelião, é vencido, ele e seus exércitos são jogados dentro do lago do fogo e enxofre, juntamente onde está o anticristo e o falso profeta. Então aqui já começa, terminando e começando com o julgamento final. E aí vamos para o primeiro livro. O primeiro livro, ele é o livro da consciência. Você vai encontrar ele em Romanos, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que isso quer dizer? Que todo ser humano, ele nasce com um código moral. E esse código moral, ele pode ser burlado, mas a consciência da pessoa acusa claramente quando a pessoa comete um erro, ela comete uma falha. Porque é um código que está inserido na alma do ser humano, no espírito do ser humano, que é um código moral. Tanto é que todas as tribos, todas as nações, quer que conheçam Deus diretamente ou não, elas carregam esse código moral. E esse código moral diz que aquilo que eles fazem, sendo certo ou errado, acusa a mente deles. Então aqui está falando claramente: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Uma pessoa, independente de conhecer a Deus, a palavra de Deus, conhecer Jesus, ela tem um código moral na sua mente, no seu coração. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo é certo ou errado devido à sua consciência. Então, o primeiro livro que vai ser aberto vai ser o livro da consciência, onde vai pesar na balança o que a pessoa fazia, se era certo ou errado, e se a sua consciência acusava ou não. E a pessoa não vai ter como negar, dizendo: ah, mas eu não sabia aquilo que eu fiz, eu não estava tendo entendimento, eu não tinha consciência disso. Mas por ter uma lei moral, um código moral que está inserido dentro do ser humano, quando a pessoa faz algo errado, ela diz: eu estou com peso na consciência, fiz algo errado e estou me sentindo mal. Então, tudo aquilo que a pessoa fez, que está guardado no seu subconsciente, no seu coração, que foi feito escondido, que ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus viu, Deus sabe e Deus vai trazer à tona, porque está tudo escrito no livro da consciência. Apocalipse 20, 11, os 7 livros, primeira parte. Então, deixando bem claro, quem não vai estar no julgamento do juízo final, do grande trono branco que Jesus é de julgar, é os que subiram no arrebatamento, os que ficaram na grande tribulação e se converteram e morreram e deram sua vida por amor do Evangelho e não receberam a marca da besta, nem na mão, nem na testa, nem o número do seu nome. Esses não receberão o julgamento do grande trono branco. Detalhe, quando isso vai ser? Isso vai ser logo após o final da batalha de Armagedon, com Jesus voltando e se assentando no trono da glória em Jerusalém e instituindo o milênio de 1000 anos. Quando Jesus chegar, depois da batalha de Armagedon, e pisar no Monte das Oliveiras, como está em Zacarias 14, versículo de número 4, e a Bíblia fala no versículo de número 9 assim: e um será o rei, e um será o Senhor, e um será o seu nome, significa que o Senhor vai se assentar em Jerusalém, e ali ele vai julgar as nações. Aonde você vai encontrar isso? No capítulo de número 24, a partir do versículo capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 34, quando a Bíblia fala que ele assentar-se-á no trono da sua glória e vai separar os bodes das ovelhas, assim como o pastor faz, separando o bode das ovelhas. Ele vai separar as nações bodes e as nações ovelhas, e ali haverá o julgamento das nações. Logo após isso, começa os 1000 anos, e os 1000 anos de paz, como eu falei em vídeos anteriores, será um
período de 1000 anos literal, onde haverá paz, justiça, prosperidade, saúde e riqueza para todos aqueles que estarem vivos e aqueles que subiram com Jesus e aqueles que morreram e ressuscitaram crendo no seu nome. Vão estar governando com Cristo a partir de Jerusalém. Passado-se, pois, o tempo do milênio, a Bíblia fala que haverá uma nova batalha, também chamada a Batalha de Gog e Magog. Você vai encontrar isso no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 7. Eu vou ler para você. E acabou-se os mil anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, ficando bem claro, após os 1000 anos, porque Satanás estará preso nesse período com seus demônios, ele vai ser solto e vai conseguir novamente enganar as nações, levantar as nações de maneira hostil contra o Senhor e vai guiá-las para uma batalha em Jerusalém. E será a última batalha, cujo qual ninguém irá pelejar. Cairá fogo do céu de Jerusalém, vai queimar todos os seus inimigos. Satanás, juntamente com seus demônios, será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, cujo qual já está a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, lá que foi estreado com eles, o lago de fogo e enxofre, e a partir dali já começa no versículo 11 o julgamento do trono branco. Os 7 livros do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, segunda parte. Então, ficando bem claro, como eu já falei, após a batalha de Gog e Magog, essa última batalha, Satanás vai ser solto dos 1000 anos que ele ficou preso, do período do milênio, e a partir daí ele vai sair e enganar as nações, como está em Apocalipse 20, versículo 8. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, como fora falado o milênio, Satanás ele está preso, Apocalipse 20, a partir do versículo 1. O anjo desce do céu com a cadeia e um grande farolete na sua mão, alumiando até o abismo, e prende Satanás e pôs selo sobre ele, Satanás e seus demônios. Depois de 1000 anos, como nós lemos aqui, ele é solto e ele consegue enganar as nações e fazer uma rebelião contra Deus novamente. Através dessa rebelião, ele vai para Jerusalém, cuja é a capital do mundo nesse período, cujo qual Jesus reina e governa de lá, e ele vai levar toda essa multidão. E a Bíblia fala aqui que vai cair fogo do céu e vai consumir todos os seus inimigos, e Satanás, juntamente com seus demônios, vai ser lançado onde já está o anticristo, que é a besta e o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, para serem atormentados para todo sempre. A partir daí, no versículo 11, a Bíblia fala: e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí começa o julgamento do trono branco. O que vai acontecer nesse período? Jesus, ele vai fazer com que todos aqueles que morreram, de todas as épocas, de todos os períodos, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ou que aceitaram, mas não foram fiéis, negaram a fé, ou se desviaram, eles venham novamente ressuscitar para um julgamento, mas um último julgamento, cujo qual fará com que seja dada uma sentença final. E que sentença será essa? A sentença que vai separar aquelas almas de cujo qual foram ressuscitadas para o dia do julgamento, o dia do juízo, completamente da presença de Deus. Eu acredito piamente que todas essas pessoas que vão ser ressuscitadas no dia do julgamento final, elas não terão a chance de entrar no reino de Deus. Então, a partir daí, alguns livros serão abertos, como está na Bíblia, e esses livros serão para julgar cada pessoa com base no seu comportamento. A Bíblia fala aqui no versículo de número 12,
do capítulo 20. Viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, serão 7 livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Lembrando claramente que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 assim: está ordenado ao homem viver uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. E a Bíblia continua: Cristo Jesus, oferecendo-se uma só vez, voltará segunda vez sem pecado para muitos, para aqueles que o esperam para salvação. Apocalipse 20, 11, os 7 livros do juízo final. Então vamos lá, já sabemos que quem não vai estar participando do julgamento do juízo final são os salvos que subiram no arrebatamento. Os mortos e aqueles que estavam vivos na ocasião da trombeta subiram e estão com Cristo. Também não vai participar aqueles que foram mortos, degolados, como está em Apocalipse 20, versículo 4, que não se submeteram à marca da besta, resistiram à perseguição, foram mortos, degolados. Esses estarão com Cristo também e não participarão do julgamento do grande trono branco, do juízo final. E quando isso vai ser? Vai ser após a guerra de Gog e Magog, que está no capítulo 20, versículo 7 e 8, que Satanás será solto dos 1000 anos que ele ficou preso para o governo de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Quando ele volta da batalha de Armagedon, institui seu governo. Então ele é solto, faz uma rebelião, é vencido, ele e seus exércitos são jogados dentro de lago do fogo e enxofre, juntamente onde está o anticristo, o falso profeta. Então aqui já começa, terminando e começando com o julgamento final. E aí vamos para o primeiro livro. O primeiro livro, ele é o livro da consciência. Você vai encontrar ele em Romanos, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que isso quer dizer? Que todo ser humano, ele nasce com um código moral. E esse código moral, ele pode ser burlado, mas a consciência da pessoa acusa claramente quando a pessoa comete um erro, ela comete uma falha. Porque é um código que está inserido na alma do ser humano, no espírito do ser humano, que é um código moral. Tanto é que todas as tribos, todas as nações, quer que conheçam Deus diretamente ou não, elas carregam esse código moral. E esse código moral diz que aquilo que eles fazem, sendo certo ou errado, acusa a mente deles. Então aqui está falando claramente: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Uma pessoa, independente de conhecer a Deus, a palavra de Deus, conhecer Jesus, ela tem um código moral na sua mente, no seu coração. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo é certo ou errado devido à sua consciência. Então, o primeiro livro que vai ser aberto vai ser o livro da consciência, onde vai pesar na balança o que a pessoa fazia, se era certo ou errado, e se a sua consciência acusava ou não. E a pessoa não vai ter como negar, dizendo: ah, mas eu não sabia aquilo que eu fiz, eu não estava tendo entendimento, eu não tinha consciência disso. Mas por ter uma lei moral, um código moral que está inserido dentro do ser humano, quando a pessoa faz algo errado, ela diz: eu estou com peso na consciência, fiz algo errado e estou me sentindo mal. Então, tudo aquilo que a pessoa fez, que está guardado no seu subconsciente, no seu coração, que foi feito escondido, que ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus viu, Deus sabe, e Deus vai trazer à tona, porque está tudo escrito no livro da consciência. Então já sabemos que temos o primeiro livro, que vai expor o que está na consciência da pessoa, no coração, no subconsciente, daquilo que a pessoa fez de certo ou errado. Então, com base no que a pessoa fez, vai ser exposto aquilo que ela estava fazendo, a sua real intenção, o que estava no seu consciente, no seu subconsciente e dentro do seu coração. Se aquilo que ela falou, a atitude que ela tomou, de fato, ela tinha intenção de prejudicar ou não, se ela estava com intenção de destruir aquela pessoa ou não, aquilo que está no subconsciente dela, no consciente, guardado no seu coração, vai ser exposto para todos ver. A Bíblia fala claramente que não há nada oculto, Lucas 12:2, que não venha a ser revelado, nem escondido, que não venha a ser sabido. Tudo o que está feito às escuras vai ser revelado às claras. Então, o primeiro livro é o livro da consciência, Romanos 2, versículo 15. O segundo livro
É chamado o livro da natureza. Romanos 1, versículo 20, diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui está falando que tudo que existe, o planeta, o céu, as estrelas, a lua, o sol, tudo que nós vemos, toda essa esfera, toda a beleza, as cachoeiras, as praias, os rios, mesmo com toda a devastação que o ser humano cria, mesmo com toda a destruição, fica claro que há um poder que criou, há uma força maior, e essa força maior, esse poder é o poder de Deus. Então, quando uma pessoa destrói, uma pessoa vai lá, queima, ou a mata por maldade, ou faz cortar árvores, ou mata animais, tudo isso está indo contra a natureza criada, está indo contra aquilo que Deus criou. Deus não criou as coisas para destruição. E quando uma pessoa nega a existência de Deus, fala que Deus não existe, elas olham para a natureza e a natureza fala claramente que é um poder que a criou, que existe um Deus, porque a natureza, o céu e tudo que existe fala, grita, fica claro que existe Deus, que existe um Senhor, que existe um Salvador, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia fala que por ele vivemos, nos movemos e existimos. Então, o segundo livro que vai ser revelado para o ser humano com base no que ele fez com a natureza, com animais, com tudo à sua volta, como usou, como usufruiu, se acreditou, não acreditou em Deus e o que fez com esse conhecimento, vai ser julgado diante do trono branco. Terceiro livro, o livro da lei, Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ora, a lei revela o pecado, né? A Bíblia fala em Romanos 3,20 assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então fica claro que a lei, ela revela que todos nós somos pecadores. A lei, ela fica clara que nós somos falhos, que nós carecemos de alguém para nos salvar. Então a Bíblia está falando aqui que aqueles que sob a lei pecaram, tendo conhecimento da lei, cada nação, cada tribo, cada povo, ele tem uma lei. E aqueles que conheciam aquela lei, aquela regra, e conscientemente fizeram, quebraram, burlaram, invalidaram aquilo, fizeram pouco caso, eles serão julgados. E também aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão, porque tem a sua consciência que deixa claro que existe um poder, existe uma regra, existe um limite. Então, quando esse limite é quebrado, essas pessoas serão julgadas sobre a lei, e quem sem lei pecou também será julgado. Apocalipse 20, os livros do juízo final, os 7 livros, parte 5. Então, nós vemos aqui o livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei. Agora vamos ler o livro do Evangelho, que diz assim, Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Olha, quando chegarmos diante de Deus, a Bíblia fala que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele contempla nossa face externa e também ele contempla nossa forma interna. Ele sabe como somos por fora e como somos por dentro. Então, quer dizer, não há nada oculto diante dos olhos daquele que haveremos de prestar conta, como está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Ele fala que antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daqueles que haveremos diante dos olhos daquele que haveremos de prestar contas. Então, diante de Jesus não há nada oculto, não há nada escondido, está tudo nu, está tudo claro, está tudo patente, tanto externo quanto interno. A Bíblia fala aqui, João 12:48, assim: quem me rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Há muitas pessoas que conhecem a palavra, que estão na igreja, outras já saíram da igreja, outras dizem que creem em Deus, mas vivem do jeito dela, vivem da forma dela. As pessoas querem viver do jeito delas, né? Eu vivo do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu acredito em Deus, mas eu quero viver da minha forma, da minha maneira. A palavra de Deus há de julgar a pessoa, porque tudo que a pessoa faz vai ser pautado com base na palavra, ainda mais
para aquele que conhece a palavra. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que Jesus Cristo vai julgar segundo o evangelho que ele pregava. Ele falava que não se envergonhava do evangelho e pregava um evangelho de poder e de autoridade, com sinais, prodígios e maravilhas, salvação e conversão de almas e cura divina. E muitas das vezes as pessoas, por elas terem uma visão materialista do evangelho, onde o evangelho tem que dar para ela casa, carro, dinheiro, ser empresário, ser bem casado, ter a melhor mulher, a mulher ter o melhor marido, não que Deus não faça isso porque não tenha poder para isso. Muitas das vezes a pessoa se frustra com falsas profecias, falsas promessas de um falso evangelho pregado pelas pessoas, falsificados, onde coloca o bem material, o dinheiro, os bens financeiros em primeiro lugar, e não acontece, não que Deus não tenha poder, mas não acontece que não é primazia, porque a primazia do evangelho é a salvação da alma, é a pessoa. Se ela cair dura, morrer aqui nessa terra, ela está garantida no céu, ela está garantida com Jesus, como foi o ladrão da cruz de Lucas 23:43, aquele que fala para ele: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino, no paraíso, e o Senhor hoje mesmo estará comigo no meu reino, estará comigo no meu paraíso. Isso é a graça de Deus. Então, aqui está falando claramente que haverá um livro, e esse livro será o livro do Evangelho. É claro, vai ser apontado a pessoa, se ela era desviada, se ela pregou, por que ela enterrou os talentos, por que ela não usou aquilo que Deus deu para ela. Tudo isso aí vai ser pesado quando for chegar diante de Deus. Aquele que botou um monte de pretexto para sair da igreja, para negar a fé, para ir para outras religiões, ou ficar vivendo a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e a partir daí escandalizar o Evangelho e escandalizar o nome de Deus. Isso vai ser cobrado naquele dia. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11. Os 7 livros do Apocalipse. Quinto livro. O quinto livro que vai ser aberto naquele grande dia, no dia do julgamento final, para todos aqueles que ressuscitarem, que não morreram com Cristo, não creram no seu nome, e não abdicaram sua vida passada, nem se arrependeram dos seus pecados, mas morreram em seus pecados, quer seja aqueles que nunca ouviram a palavra e aqueles que ouviram e a ignoraram. Então vai ser aberto também o livro da memória. Lá no capítulo 16 de Lucas, versículo 25, diz assim: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Também como está em Marcos 9,44, que faz a ilusão dizendo que aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Aqui no capítulo 16, a partir do versículo 19 do Evangelho de Lucas, fala da parábola do rico, que se vestia de púrpura e vivia regaladamente, tinha de tudo, e de Lázaro, o mendigo, que era coberto de chagas, os cachorros lambiam suas feridas, e ali ele comia das migalhas que caía da mesa daquele homem rico. E quando aquele homem rico morreu, assim como Lázaro, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, seria o céu, o paraíso. Então o rico, ele abriu os olhos depois de ser sepultado e se viu no inferno queimando. E ele pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo, falando com Abraão, e toque na sua garganta. E Abraão fala que na terra ele teve bens. Então, no inferno, a pessoa ela vai ter consciência do que ela tinha, vai reconhecer o que tinha e vai reconhecer as pessoas, porque de lá do inferno ele viu o céu. Então, no livro das memórias, deixa claro que quem estiver queimando lá no lago de fogo e enxofre, sendo jogado pelo julgamento justo, correto e fiel de Deus, vai saber o motivo que está sendo jogado. Esse é o livro das memórias. Agora, o livro dos atos dos homens. A Bíblia fala que o julgamento dos mortos, o julgamento dos mortos, quer dizer, aqueles que vão ressuscitar, diz assim: o julgamento dos mortos ímpios, como já viu, será de acordo com a obra de cada um. Portanto, em diferentes graus. Você vai encontrar isso em Mateus 11, 21, 24, Lucas, do capítulo 12, 47, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Quer dizer, o julgamento dos mortos ímpios que serão ressuscitados vai ser dado em diferentes graus. Um exemplo, Hitler, que promoveu a Segunda Guerra Mundial e matou aproximadamente 6 milhões de judeus, ele vai ter um julgamento mais severo. Mussolini, Stalin, Mao Tse Tung, os grandes ditadores que viveram na época de Roma, Calígula, Nero César, Domiciano e por aí vai. Então, cada um desses genocidas, eles terão
um agravo conforme os pecados que cometeram no dia do julgamento. A Bíblia fala, no capítulo 12, versículo 9 de Lucas, assim: mas quem me negar Jesus diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Em Malaquias 3,16 fala assim, que esse dia é visto da seguinte maneira pelo profeta. Malaquias fala: e naquele grande dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. E ele fala que há um livro lá chamado o livro memorial, que em hebraico é Sefer, significa livro. Então é um livro memorial lá que vai ser aberto naquele grande dia. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo do grande trono branco, o juízo final, os 7 livros. Agora, como eu já falei do livro dos Atos dos Homens, como eu falei, Malaquias 3,16 diz que há um livro memorial lá, que em hebraico se chama Sefer Zikaron, quer dizer, Deus vai se lembrar, Deus vai ver, Ele vai trazer à memória aquilo que o homem fez, tudo aquilo que as pessoas fizeram. A Bíblia fala em Eclesiastes que Deus vai trazer à tona tudo que está oculto e escondido, quer seja bom ou quer seja mal que o homem tenha feito. Então, o último livro é o livro da vida, como nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, o versículo de número 12, que diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, o último livro é o livro da vida. Então, vamos lá. No capítulo 69, versículo 28 de Salmos, diz assim o salmista: sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Quer dizer, o ímpio não pode estar junto com o justo, porque há uma disparidade, um desequilíbrio. A Bíblia fala em Daniel 12:1 assim: mas aquele templo livrar-se-á ao teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, isso é o livro da vida. Lucas capítulo 10, versículo 20, fala assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, no caso os demônios, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, ou no livro da vida. A Bíblia fala em Apocalipse 20:15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Quando Jesus estava com os discípulos, em Lucas 10, ali no versículo 18, ele fala que via Satanás cair como um raio do céu. E no 19, o pessoal está alegre, porque diz que os espíritos estavam se sujeitando a eles estavam tendo autoridade para expulsar demônios, legiões, principados, potestades, e até o próprio Satanás, porque Jesus deu autoridade a eles, através do poder de Deus. Então, Jesus tinha dado autoridade a eles e o poder de Deus estava se manifestando. Então, ele fala: não fique feliz, porque vocês expulsam os demônios, os espíritos malignos, os demônios vos sujeitam ou ficam sujeitos a vocês, mas vocês devem se alegrar, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, o meu nome, o seu nome. Então fica claro e evidente que o mais importante é nós termos um nome escrito no livro da vida, e só tem uma forma: tendo Jesus como único Senhor, exclusivo Salvador das nossas almas, e obedecendo a palavra do Senhor. Então aqui nós já entendemos que abrir-se-ão livros naquele grande dia para as pessoas que não temeram a Deus, que foram ímpias, que se rebelaram contra Deus, não tiveram Jesus como Senhor e Salvador, ou para aqueles que estiveram até na igreja, ouviram a palavra, pregaram, cantaram, profetizaram, mas não foram fiéis, não foram obedientes, de alguma maneira se desviaram, não voltaram mais, perderam a salvação, eles estarão no julgamento, e quem estiver nesse julgamento não irá se salvar. Então nós temos o livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro da memória, o livro dos atos dos homens e o livro da vida. Eu espero você lá com o Senhor, na glória e reinando aqui com Ele no milênio. Fique com Deus e amém.